Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso. Acolho você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que está nos acompanhando em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos juntos conhecer mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida que edifica também a nossa própria vocação, nosso próprio chamado vocacional. Ele é sacerdote da Arquidiocese de Belém, irá completar 3 anos de sacerdócio, mas que já desenvolveu um trabalho evangelizador em várias realidades aqui de Belém. Atualmente ele é pároco da paróquia de Santa Cruz, ali na Almirante Barroso, e hoje nós estamos aqui na presença do Padre Roberto Henriques Júnior. Bem-vindo, Padre Roberto, ao nosso programa Vida Consagrada. Uma grande alegria recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Alberto. Uma grande alegria estar aqui também contigo e também com todos os nossos telespectadores que nos acompanham de casa. De fato, eu posso dizer que é uma alegria, satisfação muito grande que o Padre Roberto é meu diretor espiritual, desde da época de seminário ainda, Nossa amizade já lá começou em Santa Luzia, quando o senhor fez o estágio lá na paróquia de Santa Luzia, então já de muitos anos, Grande alegria de recebê-lo de fato aqui no nosso programa. E para você, que é paroquiano da paróquia de Santa Cruz ou de uma das paróquias que o Padre Roberto já passou, também vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história, do seu pastor, do seu pároco, Então, Padre, para a gente começar o nosso programa, eu queria então que o senhor se apresentasse para o pessoal de casa. Quem é o Padre Roberto, de onde é que ele vem? Vamos começar lá do começo, das origens do Padre Roberto. Conta um pouquinho para a gente. Certo. Bom, eu sou o Padre Roberto Henrique Júnior, tenho 41 anos e nasci no bairro da Marambaia. Sou de lá do bairro da Marambaia, da paróquia São Jorge. Foi lá que foi iniciado toda a minha caminhada, Os sacramentos da iniciação cristã, todos eu recebi lá, também a ordenação presbiteral foi lá, embora, claro, depois de alguns anos, mas a minha vida toda foi lá, Praticamente posso dizer que eu saí da paróquia para ir para o seminário. Então, toda a família também de lá, Sim, todo mundo é de lá. Pronto. E ali na paróquia o senhor já tinha, ainda antes de pensar em ser padre, algo do tipo, o senhor já tinha alguma atividade pastoral que o senhor trabalhava assim de forma mais intensa, algum movimento, alguma realidade assim de trabalho pastoral na paróquia? Sim, depois do sacramento da confirmação, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a me engajar na paróquia, Antes eu ia nas missas, mas não tinha uma vida muito engajada ali não. Só que depois da confirmação eu comecei a ir na pastoral da guarda, fui guarda por um tempo, Muito me ensinou ali a lidar com as pessoas, a ajudar, a estar solícito, nas necessidades dos paroquianos. Depois eu participei dos servidores do altar, E ali fui aprendendo um pouco mais sobre a liturgia, toda a questão do serviço do altar. E aí, passado um pouco esse período, eu já fui então entrando já na equipe de liturgia, trabalhando um pouco mais com formações dentro da paróquia. Entendi. Então, certamente uma vida muito ativa na paróquia, O senhor gostava, assim, dedicava muito tempo, assim, nessas atividades pastorais? Era daqueles que, digamos assim, que nem eu, ia de manhã para a igreja e voltava só à noite, só para tomar banho, trocar de roupa, voltar de novo, era assim? Exatamente, ainda mais porque a minha família, até hoje, mora muito perto da igreja matriz, na mesma rua, na Avenida Dalva. Então, para mim era muito prático, Estar realmente o tempo todo lá na paróquia, principalmente nesses momentos mais fortes, Semana Santa, festividade, aí praticamente morava lá mesmo. E como é que foi surgindo no seu coração, Em que momento da sua vida foi surgindo, essas primeiras centelhas vocacionais para o sacerdócio? Nessa época aí de paróquia, o senhor já pensava em ser padre ou o senhor tinha ainda algum outro sonho, um outro projeto de vida para seguir? Olha, na época da São Jorge, eu convivi com vários padres, que passaram por lá. Então, convivi com o Padre Jorge, que foi o primeiro padre que eu tenho assim uma consciência, era um padre cruzio holandês, ficou um bom tempo lá na São Jorge, morreu lá, encerrou lá o seu ministério. Depois, padres diocesanos e padres religiosos. Então, nessa época, meus 15, 16 anos, até os 18 mais ou menos, não tinha muito claro, não, esse desejo, esse chamado de ser sacerdote. Embora, claro, eu sempre admirei
o trabalho deles, né? Porque como vivia perto da paróquia, então acompanhava muito nas celebrações, não só na igreja, mas nas outras comunidades também. Mas confesso que não, né? Eu queria ser médico, queria ser dentista, queria ser de um tudo, né? Mas sacerdote ainda não tinha esse chamado. Entendi. E então depois dessa, digamos assim, foi nessa convivência com o padre que o senhor foi sentindo, assim, pensando no sacerdócio, ou foi de uma outra forma? Eu lembro de uma vez que um sacerdote diocesano que passou por lá, Padre Wagner, né? Padre Wagner Fernandes, uma vez eu estava acompanhando ele a um convento das Irmãs Legionárias, fica lá perto, ele me disse assim: olha, meu filho, eu queria que meu dia tivesse 28 horas, porque é tanta coisa para fazer que eu acho que eu não vou dar conta. E eu lembro que aquilo ficou guardado no meu coração, né? E então, a dedicação, né, não só dele, mas dos outros sacerdotes também, sempre me chamou muita atenção. Só que Nosso Senhor se valeu disso, claro, mas foi só um pouco mais adiante. Lá para os 18 anos é que ele foi me preparando para realmente ouvir a voz nesse chamado, né? Antes não sentia muito claramente, mas com certeza a vida daqueles padres influenciaram bastante. Entendi. E a família? Como foi que a sua família ela foi meio que reagindo a essas suas, digamos assim, motivações, inclinações para a vocação sacerdotal, né? Foram acolhendo de uma forma tranquila ou foram daqueles assim, não, tu não vai, tem que cuidar de mim? Eu sempre coloco a minha caminhada como paradigma às vezes, né? Porque comigo também não foi fácil não no começo, né? Não queriam deixar não. Sim, Como claro. foi com o senhor? Bom, eu acho que pela resposta que eu vou te dar, tu já vais fazer uma ideia, né? E o povo de casa também. Eu sou filho único. Ah, Né? pronto. Então, por aí você já tira. Assim, a mamãe nunca colocou nenhuma barreira, nenhum impedimento, né? Desde o momento em que eu comecei a discernir, senti esse chamado e conversei com ela, ela nunca, em momento algum, colocou nenhum impedimento, embora eu soubesse que ela sofreria bastante com a minha saída de casa, né? Ser filho único e tantas coisas. Já o meu pai, não. O papai já foi outra coisa, né? Ele realmente não queria, de modo nenhum, que eu fosse sacerdote, né? Primeiro, pelo fato de ser filho único, né? Então ele desejava ter uma linhagem, né, de sangue, como é normal, obviamente, os pais natural, em geral, né? Segundo, porque na juventude dele, ele serviu às Forças Armadas, ele serviu no Exército. Então, na cabeça dele, ele fazia uma comparação, né? Que a igreja era como se fosse uma força armada também. E ele não gostaria que o filho dele passasse pelo que ele passou, porque, enfim, ele teve uma experiência ali que não foi muito boa. Uhum. Então, foi um período bem complicado para o papai, né? Nas primeiras notícias assim que eu comecei a manifestar, ele já disse, não, tu não vais, eu não vou deixar, e foi um período bem conturbado, bem intenso. Entendi. E aí, como é que foi acontecendo ali, né? O senhor foi sentindo no coração essa inclinação para o sacerdócio, de que o Senhor estava lhe chamando para o sacerdócio. Quais foram os primeiros passos ali que o Senhor foi dando de forma mais concreta rumo, né, à vocação sacerdotal? Veja bem, foi num mês de julho do ano de 2000, né? Teve uma convivência vocacional nos Agostinianos Recoletos, lá em Marituba, no sítio Tagache. Sim, sim. Então, um amigo meu me convidou para participar, mas como eu não tinha nenhum desejo de ser padre, eu disse, não, mas vou fazer o quê, né? Não tem sentido eu ir para aí. Então, disse logo, não, obrigado, não vou. Só que como era julho, né, ele foi convidando meus outros amigos ali da paróquia, eles foram aceitando, né? Eu disse, mas olha, tá todo mundo indo, né? Eles não querem ser padre também, eu já descobri que história é essa. E aí eu fui conhecer toda a estrutura, né? E aí, claro, que ele também foi muito esperto, né? Ele disse assim, não, é num sítio, tem piscina, vai ter esporte, vai ter lazer, vai ter isso, vai ter aquilo. Né, Exatamente. pelo sítio. E eu disse assim, mas paga quanto? Não, paga nada não, é de graça, só boa vontade. Eu falei, então, né? Mês de julho, não viajei, vamos lá, então, né? Aproveitar. Só que eu tinha uma preocupação, né? Eu disse assim, olha, mas e se o padre, né, de lá me perguntar o que eu estou fazendo? Eu não vou mentir para ele, né? Dizer que eu quero ser padre. Não quero ser padre. Aí ele me disse assim, apenas responda assim, você está discernindo sua vocação. Pronto, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom, né? E aí fui. E foi justamente aí, nesse movimento de participar dessa convivência, que Nosso Senhor se valeu para me fazer sentir esse chamado, né? Foi uma coisa assim, extraordinária, eu reconheço, porque nós deveríamos ter no domingo à noite, e aí choveu muito,
E aí tu lembras que muito antigamente aquela estrada do Uriboca ali não passava, né? Sim, Depois de uma sim. chuva dessa. E então ficamos num seminário menor, que é lá atrás da paróquia de Queluz. Então, para não ficar ocioso, organizaram uma adoração, né? E eu sabia que era uma adoração, já era servidor do altar, não era nada de novidade para mim. E nessa adoração, eu chorei tanto, né? Comecei a chorar tanto, sabe? E eu chorava à medida que eu estava chorando, dizendo, mas por que eu estou chorando? Não está acontecendo nada demais, né? Não tenho problema para resolver, minha família está tranquila, não tem nenhuma preocupação, por que eu estou chorando? Aquilo já foi meio que me deixando assustado, né? E aí já era uma preparação do Senhor para que durante a semana eu pudesse sentir, né? Esse chamado de uma maneira mais clara no coração. Que coisa interessante, né? Então, só teve essa experiência com os padres da paróquia, né? Padres Crúzios, teve o padre Wagner, diocesano, mas aí o chamado mesmo, né, aconteceu com essa experiência com os agostinianos recoletos, né? Exatamente. Que interessante, que bacana. Como é que o Nosso Senhor ele vai se valendo das coisas para que o chamado dele, né, possa ecoar no nosso coração. Isso é muito bonito. E aí depois então dessa experiência, como foi que, né, o senhor já decidiu ali, depois dessa adoração já foi meio que assim, não, é isso aqui que eu quero, eu vou para cá, né, eu vou dedicar minha vida para esse rumo. Como é que foi isso daí? A adoração foi o começo, né? Sim. Porque depois, no outro dia, nós fomos ao sítio Tagache e ali começou a programação já propriamente da convivência, né? Então, formações sobre vocação, que eu não tinha muita ideia do que era, né, na época, convivência com outros vocacionados, momentos de oração, momentos de trabalho. Mas eu lembro muito bem que foi no momento de trabalho, né? Eu estava com um ancinho na mão lá naquele sítio, recolhendo as folhas, numa quinta-feira pela manhã, quando de fato eu senti, né, um estalo, alguma coisa diferente dentro de mim, né? E aí fiquei já mais assustado ainda, né? E fui procurar o Frei, na época era o Frei Alexandre, conversei com ele, aí ele começou a rir. Eu falei, mas o que esse Frei está rindo, meu Deus do céu? Ele falou, não, meu filho, isso acontece muito, muita gente chega aqui, não tem nem ideia do que está fazendo aqui, o Nosso Senhor aproveita para poder apresentar os planos, né? E a partir daí eu comecei o acompanhamento com ele na Pastoral Vocacional dos Agostinianos, né? E aí depois de um ano, exatamente depois de um ano, ele me convidou para ingressar no seminário. Olha só, que bacana, olha só, que interessante como é que as coisas vão acontecendo e Deus vai conduzindo tudo, né? Bom, nós estamos no nosso programa Vida Consagrada aqui com o Padre Roberto Henriques, pároco da paróquia de Santa Cruz aqui de Belém. Vocês já viram que o programa vai ter muita coisa boa, né? Muitos detalhes, muitas nuances, né, desse carinho de Deus que tem por cada um de nós, nos chama para uma vocação, que nos chama para uma missão. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente que eu volto já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso e também aqui na minha presença o Padre Roberto Henriques, pároco da paróquia de Santa Cruz, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida, como foi que Nosso Senhor foi chamando, né, este jovem sacerdote para um ministério tão bonito que é a vocação sacerdotal. E a gente falava no bloco anterior, né, Padre, né, dessa experiência bonita que o senhor teve no sítio Tagaste, nesse encontro lá vocacional com os agostinianos. E aí, depois dessa experiência, né, de também conversa com lá o Frei, desculpa o nome do Frei? Frei Alexandre. Frei Alexandre, né, que foi também ali lhe orientando. Como é que foi depois desse encontro, a experiência depois desse momento, né, de discernimento, de se sentir realmente chamado por Deus? Como foi os desdobramentos depois de tudo isso? Certo. Bom, então a partir do momento que eu comecei esse acompanhamento, né, vocacional, as coisas foram mudando de perspectiva para mim, né? Então o que eu desejava ser, várias profissões, já era muito mais claro aquilo que o Senhor me chamava, embora eu também não entendesse muito bem como se daria aquilo, né? Não conhecia muito bem como era a formação, sabia que estudava muito, mas não sabia quais eram os passos necessários. O senhor tinha quantos anos quando aconteceu esse? 17 para 18. Olha só. Era 17 para 18. 17, porque eu entrei no seminário com 18. Uhum. Foi. E aí, um ano depois, o Frei Alexandre me fez o convite para ingressar no seminário, e aí foi o embate com meu pai, né? A mamãe, eu cheguei, né? E até hoje ela lembra disso, né? Disse, olha mãe, Nossa Senhora me emprestou para a senhora por 18 anos, agora ela está me chamando de volta, né? E ela nunca colocou nenhum impedimento.
Já o papai já foi mais complicado, né? Mas como eu já era maior de idade, né, já tinha 18 anos, então eu já poderia responder pelas minhas ações nesse sentido. Só que eu deixei uma carta para ele, né, no qual eu desabafava muito sobre várias questões. E deixei para pedir para a mãe entregar para ele e fui embora. No dia marcado, dia 1º de setembro, fui embora. E aí, a mãe me conta que quando ele chegou, ele me perguntou por mim, né? E o papai era muito, muito bravo, muito pesado, né? Ali naquela época ainda. E aí ele disse que ia atrás de mim, que ia me tirar do seminário, não sei o quê. E a mãe disse, olha, lê essa carta que ele deixou, depois faz o que tu quiseres. Né? E a mãe disse que ele leu a carta e ficou pensativo e depois começou a chorar e tudo mais. Quer dizer, Deus agindo também, né? Dentro do mistério da vontade dele. E aí depois ele passou a me apoiar. Né? Pouco a pouco foi me entendendo, foi compreendendo a vocação, né? Se aproximando mais da igreja também. E aí eu comecei já os passos nos agostinianos, né? Aqui no Seminário Menor, Santo Tomás de Vila Nova, né? Entre 2001 e 2004 eu estudei a filosofia aqui. Que é o seminário que fica lá perto da paróquia, é isso? Isso, fica atrás de Queluz, né? A entrada é pela Avenida Ceará. Ah, sim. Então eu estudei, lá antigamente era o Instituto Regional para a Formação Presbiteral, que é a nossa faculdade católica de Belém hoje. Funcionou, né? Lá durante um tempo. Isso, exatamente. Então eu estudei lá a filosofia. E aí depois de um tempo de 3 anos, eu fui para o noviciado, né? Como é vida religiosa, passo pelo noviciado. E o noviciado era na Espanha. Então fui para a Espanha e depois estudei a teologia, né? Na Argentina uma parte e na Espanha outra. Entendi. E aí durante todo esse período ali de conhecer ali a realidade dos agostinianos, a própria dimensão mesmo do carisma, da ordem, como é que foi o coração ali? Foi confirmando de fato que, né, o Senhor lhe chamava para o sacerdócio, a experiência também da vida comunitária, né, também esse grande salto, né, que o Senhor deu lá, indo lá para a Espanha, né, saindo daqui da sua realidade. Como é que foi ali o coração do jovem Roberto passando por essas coisas todas? Realmente foi um período de grandes descobertas, né? Porque a vida comunitária no seminário, e que era próprio da vida religiosa também, me ajudou a me sociabilizar mais, né? Porque filho único, a gente meio que, né, tem uma certa dificuldade por vários motivos, né? Então a paróquia São Jorge já me ajudou nesse sentido, mas o seminário em si e a vida religiosa, nessa beleza da vida comunitária, me abriram muitas portas também, né? Então para mim foi uma grande descoberta. Então para mim era muita alegria, né? Poder estar ingressando no seminário, depois estar passando de etapa, já era frei, né? Já tinha os votos temporários, ia renovando, ia conhecendo outras culturas, outras realidades. Usava o hábito já? Usava o hábito dos agostinianos, Olha sim. Só. Cheguei a usar. Tem Deixei foto, lá. Tem foto Tem, dessa a mamãe tem. Com certeza, a mamãe tem. Mas eu não tenho mais, mas a mamãe com certeza tem, é guardada em algum lugar, né? Só que assim, o que acontece é que, como os agostinianos foram a primeira experiência, né, vocacional nesse sentido, claro, na época eu não tinha essa maturidade, né? E hoje, quando, por exemplo, a gente escuta um relato de um jovem que sente esse chamado e diz, vamos trabalhar esse discernimento. Vamos ver as várias realidades da igreja para você ver para qual que o Senhor te chama, né? Então, eu senti nos agostinianos e eu fui me jogando de cabeça lá, né? Sim. Uma ordem maravilhosa, né? Até hoje tenho muita gratidão com eles, né? Tenho uma amizade com os freis também. Só que pouco a pouco o Senhor foi me mostrando que ali não era meu lugar. Né? Certa vez um formador meu na Argentina, ele me disse assim, Frei, o Senhor já parou para pensar que talvez a sua vocação não seja a vida religiosa? Ele me disse, eu não digo ao sacerdócio eu não tenho dúvida, mas a vida religiosa talvez fosse melhor repensar. Olha só. Né? E aí, claro, depois desse episódio, só alguns anos depois é que realmente eu consegui chegar a essa conclusão. Né? E poder conversar com os superiores de uma maneira muito tranquila, dizendo que eu já ia pedir a dispensa dos votos antes de assumir os votos perpétuos, que eu estava com os temporários, e já era o ano para a preparação dos votos perpétuos. Olha só, interessante. E aí, depois dessa... O senhor tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu já deveria ter uns 26 por aí, 25, 26 anos. Entendi. Depois dessa reflexão profunda, né, para verificar sobre
o seu local, né, para onde Nosso Senhor estava lhe chamando, logo depois disso, o senhor decidiu então concluir o seu trabalho, né, como agostiniano e aí já buscar uma outra realidade? Ou como foi esse processo também de encontrar esse novo lugar na qual o Senhor estava lhe chamando? Sim. Primeiro que a decisão para tomar consciência de que ali não era o meu lugar, né, não foi uma decisão tão fácil, embora o Senhor estivesse me mostrando que era esse o caminho, né? Porque vem muito no coração aquela ideia, fracassei, né? Depois de tanto tempo, 8 anos praticamente, 7 anos e 9 meses mais ou menos, depois de 8 anos não vou chegar ao objetivo. 8 anos, né? Muito então, tempo, né? Eu lembro que até hoje no meu quarto lá, no seminário na Espanha, tinha um quadro da Imaculada Conceição gigante, que eu pedi para o formador, eu peguei de um dos corredores lá e coloquei no quarto. Aí deixou. Aí eu olhando para a Imaculada, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Continuar, não posso mais. E seria desonesto da minha parte, para com Deus e para com a ordem, comigo também. Mas o que é que eu vou fazer? Né? Então, naquele primeiro momento, vinha muito no meu coração justamente esse sentimento, né? Bom, tentei, não deu certo, ok, então vamos seguir a vida. Até meu formador mesmo me perguntou, você vai entrar na diocese, na sua diocese de origem? Aí eu falei, não vou não, agora eu vou continuar a minha vida. E de fato eu voltei para o Brasil, né? Fiz tudo canonicamente como deveria ser feito, falei com os superiores locais, depois com o superior provincial da época, né? Tudo muito tranquilo. Graças a Deus a minha saída dos agostianos foi em paz. Uhum. E regressei para Belém. Né? Voltei para a casa da minha família, lá no Marambaia. Logo depois já me reintegrei a São Jorge para assumir alguns trabalhos pastorais ali. Como trabalhei muito tempo na Espanha, comecei a trabalhar com aulas de espanhol no curso de idiomas, né? Então, comecei a trabalhar nesse sentido. Já foi providencial também, né? Foi, isso, com né? certeza, né? E aí o tempo foi passando. Nesse interim, entre os agostinianos e a Arquidiocese de Belém, 7 anos passaram. Olha só. Só que assim, nunca me afastei da igreja, nunca deixei de ir na missa, não tive nenhum tipo de revolta, nada disso. Sim, continua a sua vida cristã, né? Existia um assunto mal resolvido, que era da vocação. Lá dentro eu sabia que não tinha terminado. Só que eu não deixava que ninguém falasse sobre isso, porque para mim era doloroso ainda, né? Fugia do assunto. Exatamente, né? Tanto é que muita gente, mas muita gente mesmo, na São Jorge, fora de lá, né? Lá de Queluz também, diz assim, mas quando é que tu vai voltar para o seminário? Né? A gente olha para ti e vê um padre, né? Não tem como fazer outra coisa, você nasceu para ser padre, não sei o quê. E aquilo me incomodava. Naquele momento, aquilo me incomodava, né? Doía lá dentro. E aí eu dava um jeito de fechar essa porta para ninguém falar nada. Só que quando vocação é vocação, chamado é eterno, né? E Deus não brinca disso. Então ele foi me cercando para que no momento certo também eu pudesse ouvir da voz dele, através do sacerdote, algum tipo parecido com checkmate, né? Foi o que aconteceu no ano do Congresso Eucarístico Nacional. Aqui em Belém. Aqui em Belém. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Foi assim, a proximidade do Congresso, eu propositalmente, eu me afastei um pouco da paróquia. Né? Dei a desculpa ali de muito trabalho, tem muita aula para dar, coisa para organizar, porque eu sabia que como a minha experiência vocacional começou aos pés da Eucaristia, se eu me aproximasse muito daquela realidade, né? Do Congresso Eucarístico e tudo isso, a vocação ia se movimentar dentro de mim de novo e eu não estava com vontade de olhar. Estava fugindo mesmo, a palavra era essa. E aí, um belo dia, eu fui à feira comprar açaí para a mamãe, né? A mãe gosta muito de açaí. E aí, no caminho da feira fica São Jorge. Aí eu falei, vou entrar, para ver se o padre não está precisando de ajuda. Já estava muito próximo do congresso, falei, não dá tempo dele me passar mais nenhuma obrigação. Né? E eu entrei, ele estava ali atendendo umas pessoas. E a gente tinha muita intimidade, o padre Gilvan, né? Já era um padre religioso, padre José Leito, que são os que estão agora na São Jorge, né? Como padre de lá. Ele disse, padre, eu queria conversar com o senhor. Ele falou, tá, meu filho, eu entrei na minha sala que eu já te atendo. Eu falei conversar, ele entendeu confessar. Quando ele entra com a estola roxa, né? Aí eu fiquei olhando para ele e falei, o que é isso aí? Ele falou, você não quer confessar? Eu falei, não, vinha conversar, mas estou precisando de confessar, então vamos aproveitar. Já aproveita. Que bom. Confessei, então claro que o assunto da vocação veio à tona. Né?
Que bom. E aí ele me disse, olha, eu vou te falar como sacerdote, não como teu amigo. O que você está esperando? Né? Assim, você tem uma preocupação com a sua família, né, que você é filho único, que você tem que cuidar dos seus pais, que vão ficar idosos, você não tem um irmão ou uma irmã para confiar, isso é tudo muito válido. Né? Mas ele falou assim, vou te fazer uma única pergunta e depois disso eu prometo que eu não toco mais no assunto. Eu falei, lá vem. Falei, tá bom, pode falar. Assim, você acha que você cuida da sua família melhor do que Deus cuida? Porque se você achar, eu nunca mais toco nesse assunto de sacerdócio contigo. Olha, que pergunta, hein? Que pergunta. Você foi um senhor checkmate. Exatamente. E aí falou, mas se você me responder como eu acho que você vai me responder, que é a verdade, eu não sei o que está faltando. E ele me disse assim, está faltando para você dar um salto na fé. E você se jogar de cabeça nessa vocação, que é sua. Não tem como fugir disso, né? E ele aquilo me deixou, né, já pensativo, e disse assim, olha, viva o Congresso Eucarístico, não é? Você não tem nenhuma responsabilidade pesada na paróquia, a gente vai precisar de você para alguma coisa, mas viva esses dias de Congresso Eucarístico e peça essa graça específica, que eu também vou rezar muito por você, nesse sentido, né? E aí passou o Congresso Eucarístico e aí já as coisas dentro de mim começaram a se movimentar e se modificar, né? Aquela coisa que eu não queria nem tocar no assunto já foi desaparecendo, aquela resistência foi cedendo, e aí pouco a pouco Deus foi me confirmando, né, esses chamados. Que maravilha. E aí depois as coisas foram muito, imagine, final do ano, né, quando eu voltei lá com ele para conversar, já era quase dezembro, né, porque muita coisa aconteceu ali no meio. Ele disse, vou te colocar em contato com o Dom Alberto. Eu falei assim, tá bom. Mas eu falei, dezembro, Dom Alberto nem tem agenda para mim. Ele ligou para cá, para a Cúria, né? Conversou, olha, que eu sou o padre Gilvan da São Jorge, tem um jovem aqui, quer falar sobre vocação, queria uma agenda, um espaço na agenda de Dom Alberto. Aí ele falou assim, tá bom, obrigado. Aí olhou para mim, você vai amanhã lá. Olha só, que providência. E as coisas foram acontecendo numa velocidade vertiginosa, para mim, né? Mas era tudo o momento de acontecer, realmente. Que maravilha. Bom, muitas coisas, né, no nosso programa de hoje aqui com o Padre Roberto Henriques. Eu, de fato, estou muito feliz em conhecer um pouquinho dessa história, né, e, de fato, pessoas, você de casa também deve estar se sentindo muito tocado também por esse testemunho tão bonito, né, do chamado de Deus na vida de um jovem sacerdote, né, e Deus, ele faz assim, ele vai chamando, ele vai encontrando os meios para nos chamar, para nos dar, né, a vocação que ele nos quer, que ele trabalhando, para nos conferir, de fato, plena felicidade. Vocação acertada, vida feliz, né? Certamente, né, isso que o Padre Roberto vai experimentando na sua vida. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente, que eu volto já já. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré de Televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também com o Padre Roberto Henriques Júnior, pároco da Paróquia de Santa Cruz, está aqui conosco contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida, como foi esse processo bonito, né, de chamado vocacional, né, na vida deste nosso irmão. E, Padre, a gente falava no bloco anterior, né, dessa experiência bonita que o senhor teve, né, de retorno, né, ao acompanhamento vocacional depois do Congresso Eucarístico. E aí, como é que foi então depois, né, para de fato dar o play na vocação aqui na Arquidiocese de Belém, né, já sendo acompanhado por Dom Alberto e pela realidade formativa daqui da Diocese de Belém? Como é que foi isso? Justamente tudo começou com esse diálogo com Dom Alberto, né, marcado pelo Padre Gilvan. Então, conversei com Dom Alberto, apresentei a minha história para ele e ele falou, olha, muito feliz que você queira fazer essa experiência, né, mas isso é preciso a gente dar alguns passos. Né, você precisa fazer uma transição da vida religiosa para a nossa vida diocesana. Então, ele já foi me orientando para que no outro ano, né, no ano seguinte, eu já pudesse fazer o estágio pastoral. Né? Então, viver já numa paróquia, que foi justamente na Santa Luzia, onde a gente se conheceu. 2017. Né, lá no Jorunas, exatamente. E lá com o padre Falcão, né, que era o pároco na época. E então, a partir dali, daquele estágio, ele disse assim, você já começa a estudar teologia. Né? Você não tem que esperar nenhum momento para começar. Vá na paróquia, mas já estude a teologia. Porque ele me fez a proposta assim, você pode continuar de onde você parou.
realmente eu estava quase no final. Né? Mas eu falei, Dom Alberto, já são 7 anos, há muito tempo. Então eu não tenho problema nenhum em voltar para o primeiro ano de teologia, até porque é bom para criar raízes aqui na arquidiocese. Né? Senão seria uma coisa muito rápida, muito de passagem, né? E eu não sentiria bem isso. E ele falou, bom, não tem problema com isso, né? Se você quiser, tudo bem, a gente faz a experiência. Então, voltei para o primeiro ano de teologia, já morando na Santa Luzia, e aí, já vendo, né, tanto na convivência com o padre lá de Santa Luzia da época, quanto com os outros sacerdotes também que fui conhecendo ao longo do caminho, fui vendo o estilo de vida diocesano. Né? Porque pela minha criação, né, por toda a minha infância e adolescência, justamente a realidade que me atraía era de paróquia. Na vida religiosa, a paróquia é uma das possibilidades, mas nem sempre é uma possibilidade. E foi a sua primeira experiência, né? Ainda não tinha tido contato com a vida diocesana assim de um modo mais vocacional, né? Vocacional primeiro foi os agostinianos, né? Exatamente. Então, não conhecia ainda. Então, né? eu conheci primeiro a vida dos agostinianos e aí depois a dos diocesanos. E aí sim, né? As coisas começaram a se encaixar, né? Eu comecei a realmente me sentir parte do lugar, né? Desse estilo de vida. Interessante, que bacana. Minha experiência foi bem parecida, né? Eu comecei nos pobres servos, depois vim para a diocese e realmente foi se encaixando as coisas, né? Graças a Deus. É Deus que vai conduzindo realmente tudo. E aí depois ficou então um ano, não foi, na Santa Luzia? Né? Morando lá, morando na paróquia, tendo a convivência com o padre Paulo Falcão, conhecendo a realidade também da Diocese de Belém, da Arquidiocese de Belém, lá que nos conhecemos. Eu fazia pastoral nos fins de semana lá, o senhor já estava morando lá. E aí depois, então, o Seminário São Pio X, né? 3 anos, foi isso? Exatamente. Como é que foi para o senhor, né, essa experiência de voltar para casa de formação, né? Porque uma coisa é estar na paróquia e outra coisa é você residir no seminário. Como é que foi isso daí? Olha, eu vou te ser muito sério. No começo, né, quando eu já estava chegando ali no segundo semestre, antes de ir para o seminário, já terminando o meu estágio na Santa Luzia, me vinha uma preocupação muito grande, né? Porque assim, quando eu entrei no seminário dos agostinianos, eu tinha 18 anos, né? Então ali era uma média de idade dali da minha, né? 17, 18 anos que conviviam comigo. Agora eu vinha de uma outra realidade, já com uma caminhada e entrar numa casa de formação. Então me preocupava muito essa questão. Como é que será que vão me receber? Né? Já sabendo da minha história, será que vai dar certo essa convivência? Será que eu vou conseguir me enturmar com eles? Porque faixa etárias diferentes em alguns momentos. Como é que vai ser isso? Mas eu disse, não, Deus cuida de tudo, deixa que Ele vai me conduzindo. Né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque graças a Deus fui muito bem recebido no Seminário São Pio X, não só pela equipe formativa, né, que era o cônego Vladiano, na época o reitor, mas também por vocês que já estavam lá, né? Quando eu cheguei, eu estava no seminário já naquela época, né? Então, a comunidade me recebeu muito bem, né? E eu digo que foram anos preciosos, né? Os 3 anos que eu morei lá foram anos preciosos de aprendizado, de convivência, de realmente poder experimentar, né? E vivenciar essa formação diocesana. Então, 2018, 19 e 20 no seminário, 2021 a ordenação, foi isso? Então conta pra gente como é que foi. Só foi em 2021 então fazer estágio lá na paróquia de São João Paulo II, né? Com o padre Paulo Oliveira. Isso. Como é que foi essa experiência para o senhor? Primeiro de preparar a ordenação, esse momento tão sublime, né, do chamado vocacional, e também, né, de também trabalhar na paróquia, né, conhecer uma outra realidade da arquidiocese. Como é que foi? Bom, foi já uma outra etapa, né? Antes de ir morar na paróquia, conversei com o padre Paulo, né? Na época ele ainda estava lá no Bom Remédio, na paróquia onde ele estava atuando, e aí conversamos um pouco, ele me apresentou ali um pouco dos projetos que ele tinha, né? De que maneira eu poderia estar colaborando, e aí quando cheguei lá, no início do ano logo, ele já foi me orientando, né? E me deixando muito tranquilo, muito à vontade, muito seguro nessa nova etapa. É uma outra dinâmica, né? Não é mais o seminário, né? Embora eu já tivesse vivido na paróquia de Santa Luzia, mas agora já era uma outra etapa, né? Então, realmente ali participar dos movimentos pastorais, grupos e serviços, conhecer aquela realidade tão viva da São João Paulo II, né? As necessidades, os desafios, e ao mesmo tempo, como tu disseste, preparando já as ordenações, que já era o ano, né? Onde já ia acontecer as ordenações diaconal e sacerdotal.
Então, para mim, era muita coisa. Eu te confesso que passou rápido esse ano. Passou voando, realmente. Né? Até porque quando a gente se sente bem no lugar, passa rápido o tempo. Né? Então, ali, o Padre Paulo certamente me ajudou bastante nesse sentido. Então, a paróquia também como um todo foi uma realidade muito gratificante. Já está me preparando pouco a pouco para assumir o ministério. Olha só. E aí a ordenação? Né? O dia 15 de agosto, a ordenação diaconal, 8 de dezembro, a presbiteral. A gente vai ter as mesmas datas de aniversário, de diaconal e presbiteral. Exatamente. Como é que foi, padre? Né? Depois de tantos anos, eu digo assim, mais a ordenação presbiteral, né? Que é onde de fato a gente chega, né? Na conclusão e o início de uma nova realidade, de uma nova etapa da nossa vida. Como é que foi? Depois de olhar para trás, tantos anos se passaram, todas aquelas realidades que o senhor viveu, né, de fuga da vocação, né, também mesmo a experiência bonita que o senhor teve com os agostinianos, a experiência de paróquia, como é que foi chegar naquele presbitério, naquele altar, se prostrar diante daquele altar e viver esse momento tão bonito? Foi um dia único, né? Você vai ver, chegar 8 de dezembro desse ano. Até porque foi na minha paróquia de origem, foi na São Jorge, né? Então, realmente, retornar à paróquia de origem, retornar às origens, às minhas raízes, né? Realmente foi muito significativo, não só para mim, quanto para a própria paróquia, que foi a primeira ordenação presbiteral que foi celebrada lá. Olha né? Outras vocações já saíram de lá, mas uma ordenação presbiteral, de fato, a minha foi a primeira. Né? E que seja a primeira de muitas, com a graça de Deus, que outros também possam ter essa experiência. É assim, enquanto a gente está preparando as coisas, né, tanta coisa, tanto detalhe, e a preparação espiritual também, isso vai preenchendo os nossos dias. Né? Eu deixei para fazer o retiro realmente bem próximo da ordenação, né, para justamente sair do retiro praticamente para entrar na igreja e já preparar tudo, né? E, claro, contei com a ajuda dos seminaristas, né, da época, que me ajudaram bastante, né, ali na liturgia. E, então, por esse lado, eu estava mais tranquilo. Mas aí, à medida que vai chegando perto, né, no dia mesmo, né, realmente eu não consegui dormir direito, não. Né, do dia 7 para o dia 8, né, porque tem ansiedade, como é que vai ser amanhã, o que vai acontecer, está tudo pronto ou não está. Mas Deus vai conduzindo, né? Realmente, quando chega o momento que a celebração inicia, que você se vê entrando na sua paróquia de origem, olhando para um lado e para o outro, vem pessoas conhecidas, né? Totalmente conhecidas para você. E amizades que eu fui fazendo ao longo da caminhada também, os agostinianos estavam lá, né? Paroquianos da São João Paulo II, da Santa Luzia, enfim, né? Tantas realidades que Deus Nosso Senhor foi me proporcionando. A gente vai vendo que é uma coroação, né? Mas a coroação da vontade de Deus que é feita na vida de um ser humano. Né? Eu vejo muito por esse lado. E realmente a questão de ser ordenado ali, naquela paróquia, para mim foi uma confirmação, porque foi lá que Nosso Senhor me deu checkmate, né? Sim. Se eu volto ou não volta, né? Então, ser ordenado ali foi muito significativo para mim, nesse sentido. Certamente é um dia único. Eu imagino. O senhor falando aí, eu fico pensando daqui a um pouco a minha vez, né? Exatamente. Olha, bom, eu queria também perguntar para o senhor, depois então de ordenar, né? O senhor ficou então como vigário paroquial em 2022 na paróquia da Santíssima Trindade, com o cônego Vladian, que tinha sido seu reitor no seminário, e também, né, com o cônego Jaime, né? 2 cônegos. Como é que foi para o senhor, né? Primeiro ano de sacerdócio, né, tendo a oportunidade, né, de estar na paróquia da Trindade, que é também uma paróquia muito antiga de nossa arquidiocese, é muito conhecida, e com essas 2, né, figuras, né, mais do que ilustres da nossa arquidiocese, né, o cônego Vladian e o cônego Jaime também com seus anos de experiência no ministério sacerdotal. Realmente eu vi aí no meu primeiro destino, né, depois de ordenado, né, depois de sacerdote, um carinho muito grande de Deus para comigo, né, porque realmente eu fui conviver com padres que eu já conhecia. Sim. Né? Bem falaste, cônego Vladian, reitor, cônego Jaime, diretor espiritual, e ali então a experiência deles, né, a vivência deles do ministério sacerdotal me ajudou muito nesses primeiros meses. Né? Eu lembro que no mês de fevereiro eu estava já cansadíssimo, e o cônego Vladian me olhou na mesa e falou assim: meu filho, dê uma pausa,
Você não tem que celebrar todas as missas do mundo. Eu te digo a mesma coisa. Depois da sua ordenação, você não tem que celebrar todas as missas do mundo. Vai ter tempo para isso. Sim, senhor. Ele disse, todos nós fazemos isso, mas tem que dar uma pausa, senão você não vai aguentar. Né? Então, essa experiência segura, essa convivência fraterna, a própria paróquia em si, né? Ali dos seus movimentos pastorais, a própria dinâmica que é própria da paróquia, foi me ajudando bastante nesse primeiro ano de sacerdócio. Né? E agora como pároco, né? 2023, assumiu a paróquia de Santa Cruz. E como é que está sendo para o senhor, né? Já foi vigário, agora primeiro ano como pároco, né? Como é que está sendo essa experiência, né, de estar à frente do povo de Deus da paróquia de Santa Cruz, essa realidade também diferente, né, de missão da nossa arquidiocese? Exatamente. Olha, quando eu tinha mais ou menos uns 10 meses de ordenado, né, Dom Alberto me chamou. Quando ele fala assim, vem almoçar comigo, você já sabe que alguma missão grande vem aí. E fui lá com ele e ele me olhou para mim e falou assim, olha, estamos precisando de você lá na Santa Cruz. Aí eu olhei para ele assim, a Santa Cruz do Almirante Barroso? Aí ele falou assim, não tem outra. É aquela, você vai ser pároco lá. Você aceita a missão que a gente está te dando? Aí eu falei assim, aceito, né? Agradeço a confiança, né? Mas a Santa Cruz é a Santa Cruz, né? Sim. Já conhece a história, né? A paróquia é grande, né? Ele falou, pois é, mas é lá. Você está preparado, esse tempo na Trindade lhe ajudou, lhe ensinou bastante também, você foi pegando experiência, então você está preparado. Né? Ano que vem você vai para lá. E fui, então, com o coração muito aberto, né? Muito grato a Deus pela experiência na Trindade, naquele ano como vigário paroquial, né? E aí depois assumindo a paróquia. Claro que quando a gente chega, é sempre aquela coisa, né? Quem é o povo? Né? O Padre Plínio foi muito fraterno comigo, porque desde que ele soube da nomeação, ele me convidou para ir lá, pouco a pouco, foi fazendo a transição de uma maneira muito tranquila, né? Agradeço até hoje, agradeci a ele pessoalmente, e publicamente agradeço até hoje, né? Essa fraternidade dele. Só que aquela coisa, a partir da posse já, né? Eu estaria ali vivendo com aquele povo, né? Convivendo com eles, então... Lembro que quando eles ouviram, né, olha, o Padre Roberto que vem para cá, depois eles me contavam as histórias, né? Eles pensavam que era o cônego Roberto que ia. Né? Mas não pode, o cônego Roberto vai para o seminário, como é que ele vem para cá? E aí não sabiam quem era esse Padre Roberto. Né? Então, a partir do momento que eu cheguei lá na Santa Cruz, na posse, Dom Antônio foi me dar a posse, eu lembro de uma coisa que ele me falou na sacristia. Ele disse assim, padre, a primeira paróquia de um sacerdote é o seu primeiro amor. Essa experiência vai ficar marcada no seu coração. E trabalhe de tal modo que seja sempre uma referência para o Senhor. Quando o Senhor estiver cansado, talvez esgotado, em outra paróquia, em outra realidade, lembre da sua experiência do primeiro amor. E eu reconheço que essas palavras dele são proféticas, realmente, porque tudo que eu tenho vivenciado nesse tempo, como pároco da Santa Cruz, contando com o apoio das pessoas ali que são tão participativas, né? Dão tanto apoio realmente, tem sido realmente marcante. Marcante ainda mais na realidade agora que nós estamos preparando para os 90 anos da Santa Cruz. Né? Sim, ano que vem, dia 12 de janeiro, ela completa 90 anos de criação. Então nós estamos aí nessa movimentação agora para festejar. Né? Vamos gravar o Comunidade Viva lá. Certo. Bom, padre, eu teria muitas outras coisas para lhe perguntar, mas o nosso tempo já está chegando no finalzinho. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Que Deus abençoe muito o seu ministério, né? Não somente à frente da Paróquia da Santa Cruz, mas toda a sua vida de sacerdote que ainda vem pela frente. Muita coisa boa, com certeza. E saiba que eu tenho um carinho muito especial pelo senhor, lhe respeito muito, lhe considero muito e rezo também pela sua vocação. E eu tenho certeza que o seu ministério ilumina não somente a minha vocação, mas de tantos outros jovens seminaristas, tantas outras pessoas também que se identificam muito com o seu testemunho. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente e que Deus abençoe o senhor muitíssimo. Tá certo, vai ter recíproco, você sabe disso, né? Sim. Nossa amizade certamente abençoada por Deus. E você, né, jovem que sente essa inquietação, tenta fugir não, viu? Deus, ele sempre dá um jeito de dar um checkmate. Abre o teu coração, para que Ele faça a vontade dEle na tua vida também. A vontade dEle é a melhor coisa. Quando a gente conforma a nossa vontade com o que Ele quer, é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Tudo pela salvação das almas. É isso aí. Muito obrigado, padre, mais uma vez.
E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal no YouTube, o endereço está aparecendo para você aí na sua tela. Tudo de bom para você, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.